Boa noite, seja bem-vindo ao Debate Livre na TV Zimbo. É terça-feira, terça, há debate na Zimbo. Hoje, para olharmos para os novos desafios do ano letivo 2024-2025, lembrando que o ano letivo foi aberto de forma oficial ontem, os mais novos já retomaram as aulas. Perto do fim de semana, na quinta-feira, o ensino privado também e aqueles que estão a fazer o ensino médio devem retomar as aulas e um pouco depois o ensino superior. Mas vamos falar sobre o ano letivo aberto ontem, os seus desafios. Sabemos que existem vários, alguns vêm de outros anos também, mas estão aqui as pessoas certas para ajudarem-nos a olhar para este tema. Convidamos António Pacavira, presidente da Associação Nacional do Ensino Privado, a ANEP. Boa noite, António Pacavira. Obrigada por juntar-se a nós neste debate. Boa noite, Leda. Boa noite, colegas painelistas. Boa noite, telespectadores da TV Zimbo. Agradecemos igualmente a presença de Admar Ginguma, vem pelo Simprof. Boa noite, obrigada por estar connosco mais uma vez no Debate Livre. Boa noite, Leda. Boa noite aos parceiros que estão aqui, companheiros da educação, e boa noite aos telespectadores. Agradecemos igualmente as presenças dos representantes do Ministério da Educação, Dr. Diassal André, diretor-geral do Instituto Nacional de Avaliação e de Desenvolvimento da Educação, o INADS. Boa noite. Boa noite, Leda. Boa noite, colegas do painel, e boa noite aos telespectadores. E ao Dr. Caetano Domingos, peço perdão, o Dr. Caetano Domingos é diretor do Instituto Nacional de Formação de Quadros de Educação, o INFIC. A pronúncia é essa? INFQ. Desculpa? INFQ. A pronúncia é INFE? É INFQ. Antes diziam Infoque, mas não tem o. Tá bem, então vamos ficar mesmo pelo Instituto Nacional de Formação de Quadros de Educação. Boa noite, obrigada por juntar-se. Boa noite, Leda, boa noite, colegas do painel, boa noite, telespectadores. E vamos começar pelos senhores que representam o Ministério da Educação. Antes de olharmos propriamente para os desafios deste ano letivo, que foi aberto de forma oficial ontem, segunda-feira, vamos, de forma resumida, fazer um balanço daquilo que foi o ano letivo que terminou em maio, fins de maio, se não estiver errado. Um dos senhores. Ok, de forma, Dr. digamos, resumida, diríamos que o ano letivo transato foi um ano com desafios, tal como tantos outros, mas também com sucessos, porquanto conseguimos fechar o ano sem grandes turbulências a nível do sistema. Os níveis de aproveitamentos, de forma geral, foram positivos, portanto, superior a 70%, de acordo com as informações recebidas dos distintos gabinetes provinciais da educação. Registramos um ligeiro crescimento em termos de salas de aulas, resultantes dos investimentos feitos no quadro do PIM. Também registramos um crescimento em termos do corpo docente, porquanto houve um concurso público para acesso de novos agentes de educação. E no final do ano letivo também tivemos um concurso público para o pessoal auxiliar, que tanta falta fazia um sistema educativo. E também registramos algumas melhorias no sistema em termos de implementação de distintos projetos no quadro do plano da melhoria do sistema educativo. Algumas escolas foram equipadas com laboratórios, falo aqui de escolas secundárias, bem como também tivemos algumas ações formativas, com vista a elevar o nível de competências profissionais do pessoal docente. E, enfim, de uma forma resumida, penso que é o que posso aqui salientar. Obrigada. Vamos perceber do António Pacavira qual foi a realidade do ensino privado no país. Que balanço é que pode ser feito antes de entrarmos propriamente para os desafios do ano letivo que agora começa? Bem, dizer que a nível do país o ensino privado cresceu bastante no ano transato. Nós temos vários projetos, vou aqui me ater sobretudo a resultados. Nós obtivemos cerca de 93, 94% de aproveitamento
os alunos não só transitaram, porque a nossa preocupação não é apenas transitar de classe, mas fazer com que os alunos aprendam de forma significativa e consigam de forma funcional aplicar os conhecimentos para a vida. Isso é um dos fins para o qual nós trabalhamos. Nós, educação no geral, não é? A nível do país, cidades como Luanda conheceram algum crescimento desenfreado, aumentaram o número de escolas ilegais, sobretudo na periferia de Luanda, e com destaque para o ensino técnico profissional. Tivemos muitas visitas inspectivas, muitas mesmo. Provavelmente será um dos anos com maior número de visitas, visando corrigir a situação que se criou. Muitas escolas não estão legalizadas, obviamente que o Ministério trabalhou bastante, de forma incessante. Agora mesmo, no final deste período de férias, conseguiu-se legalizar alguns institutos de saúde, ainda assim muito longe. Nós temos só em Luanda 311 institutos de saúde e grande parte deles não está legalizado. Isto é uma preocupação. A nível do ensino primário, felizmente as coisas correm muito bem, correram muito bem. Tivemos avaliações internas e avaliações externas. As internas, naturalmente, que nós as realizamos. A ANEP propôs em participar de eventos internacionais para poder aferir a qualidade da nossa aprendizagem. Participamos das provas internacionais do conhecimento, chamamos PIC, que são provas com conteúdo europeu, muito particularmente português. Aqui é uma parceria da ANEP com a EP, que é a Associação das Escolas Privadas em Portugal, ou do ensino privado e cooperativo em Portugal. As provas vieram de Portugal, voltaram para Portugal para serem corrigidas por um computador. Felizmente tivemos alunos com resultados muito bons. Oferecemos prémios extraordinários aos meninos. A vencedora, no geral, isto foi da 7ª à 12ª classe, vai agora a Portugal para o intercâmbio para 15 dias. Estamos a aguardar que as aulas lá comecem também. E depois tivemos uma outra prova internacional nos Estados Unidos, da 3ª à 12ª classe. A primeira fase foi em Angola, só matemática, e a segunda fase foi em Nova York, na Universidade de Colômbia. E com muito orgulho trouxemos 6 medalhas para Angola. São as famosas Olimpíadas de Matemática ou não? São, sim, são. Tá bem, vamos ouvir também a visão do Simprof em relação ao ano letivo passado. Faz favor, Admar Ginguma, que balanço é que faz? Bem, é um balanço possível, né? Nas circunstâncias em que se encontra a nossa própria educação. Aliás, vamos analisar a seguir os desafios para o próximo ano letivo. Infelizmente, a realidade não tem mudado significativamente. Quando diz um balanço possível, o que quer dizer? Um balanço possível porque, portanto, quer o professor de Assala, quer o professor de Pacavira, por estarem ligados à gestão, nós falaram obviamente das suas realidades. O doutor de Assala falou da parte do governo, o doutor Pacavira falou da parte do ensino privado. Nós, por sermos um órgão que faz a advocacia, se calhar me referisse a questão dos professores. Né? E isso, obviamente, que são uma peça fundamental nesta equação toda, e infelizmente os professores continuam a viver imensas dificuldades, sobretudo porque nós continuamos a ter um fosso muito grande entre o número de professores que nós temos, não é, para as escolas que existem, e a necessidade que, na verdade, é muito grande. Nós temos professores que em muitas localidades do país asseguram, né, um único professor assegura todo o ensino primário, não é? E esse professor não tem qualquer incentivo, não é, por desempenhar essa função. Portanto, ele que dá as aulas de manhã, de tarde, e se houver o período noturno, é ele que assegura também o período noturno. Nós temos professores em outras localidades que asseguram, por exemplo, duas turmas ao mesmo tempo. Ele é o professor da primeira, é o professor também da segunda classe, ou duas outras classes. Ainda temos a questão da monodocência, continua a ser um problema, acho que vamos discutir também aqui, embora vamos ter agora este ano piloto. Nós temos muitos professores que asseguram a quinta e a sexta classes sem terem preparação, quer preparação inicial, em termos de formação inicial,
quer em termos de formação contínua para segurar o ensino nessas classes. Portanto, são desafios muito grandes, os professores vivem imensas dificuldades, infelizmente não têm incentivos para poderem desenvolver da melhor maneira a sua atividade. Penso que em termos de lançamento... Sim, a visão do Simprof neste balanço que pedimos no primeiro momento aos nossos convidados, um balanço feito ao ano letivo passado, que terminou há alguns meses, já entramos para o novo ano letivo, 2024-2025, começou agora, começou ontem e vai até o próximo ano. Vamos saber que desafios é que temos, doutora Caetano Domingos, quantas novas salas de aula estão disponíveis para este ano letivo? Para este ano letivo, perdão, vocês me perdoem, mas eu estou... Se preferir, podemos desligar o ar por alguns minutos. Não faz mal, mas nós podemos continuar. Sim, sim. Em termos de número de salas de aulas, portanto, nós podemos nos apegar aqui a dizer que nós estamos a falar em salas de aula, mas podemos falar em número de escolas, que eu prefiro falar esse dado. Em número de escolas, em número de escolas que nós temos para este ano, estamos a falar num total de cerca de 12.500 escolas, portanto, isso no universo de 120 mil salas de aulas. Novas escolas? Das novas escolas, sim, corresponde a novas escolas. 12 mil novas escolas? 12 mil novas escolas, sim. Dados nacionais? Dados nacionais. 12.500 escolas que existem, ok? Sim. As novas são cerca de 80. Portanto, as novas são cerca de 80 mil escolas. 80 escolas, perdão. Não tem problema, é que às vezes o início do debate deixa-nos assim. São números, tem de olhar para os dados. Não, eu gostava aqui a ver os dados, sim, então nós preferia... compreendemos. Então são 80 novas escolas, isso vai por fazer o quê? Então, estamos a falar em 120 mil no total, 12.500 escolas no total. Sim, sim. Portanto, isso é o que nós temos. E estamos a falar de 8 mil novas escolas. Quantos estudantes é que estão fora do sistema de ensino? Pelo menos do ensino primário? Neste momento é difícil determinar isso, quantos é que estão fora do sistema. Primeiro porque estamos a terminar a fase das matrículas, né? Os inscritos agora é fácil fazer um balanço. Já começaram, doutor. Sim, fazer um balanço para depois darem-nos os dados exatamente daqueles que não apareceram a fazer as matrículas. Esse é o dado que nós temos no sistema, que estão fora do sistema do ensino. Só assim é que teremos o dado exato de saber quantos estão fora do sistema. Porque falar do sistema de alunos fora do sistema de ensino, LEDA, é preciso ter em conta que só temos os dados daqueles que aparecem na escola. Portanto, aquele que o pai apareceu para fazer a inscrição do filho e que por razões óbvias não pôde entrar, a este é que nós temos o dado como que não pode ser matriculado. Portanto, os que não se inscrevem, estes não os sabemos. Mas nós passamos várias reportagens e porque estamos a falar de educação, temos de expor as preocupações que chegaram até nós também. Houve um processo de matrículas, sim, para os testes, para o ensino médio, mas muitos estudantes não conseguiram sequer fazer o teste porque a informação foi desencontrada, assim, para ser mais simples. Alguns foram informados de que deveriam fazer o teste às 14 ou 13 horas, mas o teste depois foi feito às 11 da manhã. O que é que aconteceu, de facto, para as pessoas que passaram por esta situação, que nos estão a acompanhar e que merecem, obviamente, alguma justificação? Nós fizemos uma divulgação, aliás, começamos pela rádio e a própria televisão. Falamos exatamente que devemos começar os testes, deviam ter sido realizados no dia 6 de agosto. Mas por razões de saber que estávamos todos num aproximar das datas e muito apertado, fizemos-lo nos dias 12 e 13 de agosto. Foram feitas as explicações e o que é que aconteceu? O que aconteceu é que muitos dos nossos educandos, nossos candidatos para os exames apareceram no dia em que realmente deviam fazer a prova. Para dar um exemplo, nós este ano fizemos também a título experimental em 38 escolas a nível do país inscrições online. Portanto, e outras escolas que fizeram inscrito e fizemos todas no mesmo dia. Quer dizer, porque o número de estudantes era enorme, por exemplo, as escolas que têm um maior número de inscritos, estes tiveram que encontrar mais de 3 horários possíveis para cobrir o número de inscritos nas instituições.
Mas após isso, nós corrigimos para aqueles que realmente não puderam fazer. Foram atendidos, justamente no dia seguinte, muitos deles para poderem fazer as provas. Mas a TV Zim passou por algumas instituições de ensino médio e os estudantes e encarregados de educação que os acompanhavam disseram que a informação que lhes foi dada é que nada poderia ser feito. Não é Ou seja, verdade. nem sequer lhes foi dada a possibilidade de refazer esta prova. Não, Leda, eu no dia seguinte falei para a televisão, para a vossa televisão, portanto a TV Zimbo, e eu disse exatamente, estava no e-mail neste dia e estavam lá os estudantes a fazerem as provas. Portanto, não é verdade que não tenham feito as provas. Tá bem, vamos conhecer a realidade, um pouco da realidade do ensino privado. António Pacavira, quais são os grandes desafios para este ano letivo do ensino privado? Olha, se calhar, com a sua permissão, Sim. eu iria começar por esta última questão, porque nós privados ficamos muito lesados com essa questão do teste, do acesso à 10ª classe do ensino técnico profissional. Ficaram lesados por quê? Sim, comunicação. Pecou-se bastante na comunicação. Tem-se preparado as Ou seja, pessoas... o Ministério da Educação pecou na Sim, comunicação. pecou. Temos que aqui assumir. Tem-se comunicar com pelo menos 6 meses de antecedência, tem-se trabalhar o psicoemocional dos alunos, tem-se comunicar às famílias. Nem toda a gente vê televisão, pouquíssimas pessoas leem jornal em Angola. Ok, então falhou a comunicação. Quando eu fui ligando várias vezes para o Dr. Caetano sobre as provas do dia, seria 6 e 7, depois alterou-se. Eu disse-lhe, olha, nós temos vários alunos fora de Luanda, já nas províncias a gozarem férias. E as famílias alegam que não tiveram conhecimento. Então, quando há uma mudança, nós temos que comunicar de forma prévia. Pronto, mas isso poderia ser corrigido como? Dando chance aos meninos de fazer uma segunda época. As escolas privadas, e eu tenho aqui dados, a Leda pode ver aqui, dados disponíveis. Essa escola mandou-me este relatório hoje, nós estamos a receber de saúde 576 vagas. Só conseguiu matricular 197. Ok? Porque não houve comunicação. As escolas privadas que são complexos escolares ou que têm no seu grupo o primeiro ciclo, facilmente comunicaram e conseguiram ter alunos suficientes. Aquelas escolas que só são mesmo institutos técnicos não conseguiram, na sua maioria não chegou a 100%. E estão proibidas de fazer uma segunda época aos miúdos. Se no e-mail o doutor comunicou e as pessoas foram fazer, no privado seria uma transgressão à lei. E estes miúdos ficaram sem chances de entrar. Ou vão para os PUNIVs, chamados PUNIVs, ou ficam fora do sistema de ensino. E então isto é grave. No ensino superior, por exemplo, os alunos têm 2 chances ou 3. Por que é que estamos a ser tão rigorosos no ensino técnico profissional, quando, na verdade, o decreto que institui essas provas, ele dá mérito a quem faz a prova com positiva, e depois, no mesmo ato jurídico, há um desmérito, porque se não se preenche as vagas, quem tem negativa entra. Por que não fazer uma segunda prova e só entrar quem realmente tem positiva? Para poder dar credibilidade ao processo. Ok? Então aqui vem sim uma nota de protesto da NEPA, porque ficamos penalizados e seremos penalizados durante o ano todo. Temos vagas, mas não há possibilidade de colocar alunos, porque não se pode fazer uma segunda chance. E então isto chama aqui a reflexão das pessoas do board do Ministério da Educação, estão aqui 2 deles no caso, e a nível do Executivo também chamamos a atenção, porque nós temos que fazer inclusão social e não exclusão. Este é um dos objetivos da educação e nós temos aqui que o defender. Outra questão. Deixa-me só, faz favor, doutor talvez, falar aqui da questão da falta de comunicação. Repare, doutor Pacavira e Leda e os colegas aqui no painel, o decreto foi aprovado em 2023, no dia 8 de agosto. Portanto, 167/23, que o Pacavira tem acesso a esse decreto. Nós, ao longo deste ano, e aliás, ao longo do ano passado, de 2023, fomos falando exatamente da realização das provas de admissão ou de seleção para o ingresso no ensino técnico profissional. É neste molde que depois, no final, um mês antes, tanto intensificamos um pouco mais. E eu acredito que estava com o Jingu uma semana ou 2 semanas antes, estivemos a falar disso na rádio, falamos na televisão também. É verdade que muitos não têm televisão, não têm rádio, mas é aquelas questões que nós temos que comunicar e a comunicação tem que passar por essas.
A verdade é que nós realizamos as provas no dia 16, tendo mesmo em conta já o pedido que o Sapacavira me havia feito, que estávamos em cima e no dia 6 devíamos realizar as provas e conversamos, acredito que foi no princípio do mês. Eu disse, não, então vamos tentar buscar um meio termo para tentarmos dar mais espaço. Foi assim que realizamos as provas no dia 12 e 13 para o ensino público, o ensino privado e público-privado. E porquê que se decidiu desta vez comunicar às pessoas via mensagem telefónica, por exemplo, que foi uma das preocupações? Os estudantes disseram que receberam uma mensagem via telefone a dizer que deveriam fazer a prova em determinado horário e que depois, quando foram, estava errado, estava trocado. Portanto, as provas já haviam sido feitas num outro período. Porquê que nós fazemos parte de outro tempo e porque até estudamos aqui? Naquele tempo, e eu também estudei no IMEL, as listas eram afixadas e era assim, as pessoas se inscreviam, os estudantes, as listas eram afixadas, depois consultavas, sabias da turma e tudo o resto, o horário, e as pessoas iam fazer os exames. Porquê é que se experimentaram coisas novas e que infelizmente não surtiram o efeito desejado? Não, mas quer dizer, é como tudo, nós, para essas instituições que está a se referir, são aquelas que fizeram a fase experimental de sistema de inscrições via online. Mas os estudantes disseram que não foram afixadas listas. Porquê que não foram afixadas listas? Não foram afixadas as listas, não é bem assim. Nas turmas estavam afixadas as listas, mas o estudante tinha a possibilidade de consultar via internet para essas escolas. Estou a me referir o exemplo, o e-mail e o IPIL, que são muitas delas do exemplo das que fizeram inscrições online. Podia consultar e então no dia seguinte podia ir para a sala de aulas onde estava a lista afixada dos alunos que fizeram as inscrições nesse sentido. Portanto, só nos afixou, por exemplo, 14 mil listas, portanto, 14 mil inscritos, perdão, 14 mil inscritos, e então decidiu-se exatamente fazer esse experimento. É uma experimentação que foi feita neste período como fase experimental. São 38 escolas só. Que balanço é que se faz dessa fase experimental? Não, mas foi positivo. Eu ia dizer que não houve tantos problemas Apesar assim. das queixas? Não, houve queixas e que foram sendo corrigidas. Tanto é que muitos deles que não puderam, que não puderam consultar as escolas, criaram condições de lá estarem com internet e computadores. O doutor está a dizer agora que foi dada a possibilidade daqueles estudantes de refazerem a prova. Mas nós vimos responsáveis de instituições, inclusive a senhora Ministra da Educação, numa entrevista que concedeu à TV Girassol, dizer que não se podia fazer mais nada. Aquelas pessoas que não tiveram a possibilidade de fazer os exames na data realizada, não lhes seria dada uma segunda possibilidade. Uma coisa é segunda chance, Leda, e a outra coisa é daqueles casos justificados, estamos a nos referir daqueles casos justificados, pontuais, a estes foram corrigidos. E eu disse exatamente, e podem buscar as imagens, que eu falei na TV Zimbo, no dia seguinte. E quais são, doutor Diassala, agora eu vou assim para perceber quais são os grandes desafios da visão do Ministério da Educação para este ano letivo que agora se inicia. Bem, relativamente aos desafios, eu diria que podemos portanto, classificar em 3 níveis. O primeiro nível seria ao nível macro, que penso que consiste num aumento significativo daquilo que é o orçamento dedicado à educação. É um dos maiores desafios que nós temos e, paralelamente a isto, a nível macro também, penso que é o desafio da expansão da rede escolar. Nós temos um crescimento demográfico que, portanto, não corresponde ao nosso crescimento econômico e cada ano vamos tendo cada vez mais, portanto, crianças que não encontram espaços para que possam frequentar o sistema de educação e ensino. Portanto, a nível macro, diria são os 2 grandes desafios. A nível meso, isto é, a nível do departamento ministerial, é a modernização do sistema de educação e ensino. Aqui, pensando na perspectiva da digitalização do sistema da educação, na perspectiva também de reforçar as competências dos agentes da educação e diria também na perspectiva de fazer uma transformação curricular. E a nível micro, isto é, a nível das escolas e das salas de aulas, o maior desafio é a melhoria da qualidade da educação. Esta melhoria da qualidade da educação consiste ou passa
pela melhoria de condições dos processos de ensino e de aprendizagem, na melhoria dos materiais curriculares, digo, manuais escolares, caderno de atividade no ensino primário, bem como equipamentos, portanto, recursos didáticos pedagógicos a nível do ensino público. E também aqui, a nível micro, falaria da necessidade da melhoria da relação escola-comunidade. Melhoria em que sentido? Melhoria no sentido de... Nós hoje sentimos e constatamos que há uma alienação da escola no seio das comunidades. A escola parece algo um pouco estranho. Por isso é que assistimos à vandalização das escolas, assistimos, enfim, vários fenômenos, porque a comunidade ainda não considera e não toma a escola como um patrimônio seu. E penso que aqui é um desafio que requer um trabalho a nível das comunidades, portanto, a nível da escola. Isto é um desafio particularmente para os gestores escolares e não só, mas acima de tudo aqui encontrar mecanismos que possam de facto melhorar essa relação entre a escola e a comunidade. Portanto, classifico esses 3 níveis de desafios e penso que a partir dali podemos depois aprofundar a cada um desses níveis. Falou um pouco da questão dos manuais, mas vou perguntar ao Dr. Caetano, os manuais continuam a ser entregues de forma gratuita? Sim. Ainda no ato da confirmação da matrícula ou pode ser entregue? Não pode ser entregue depois, é a posterior. Pode ser, não, quero perceber, porque os pais também nos estão a acompanhar e às vezes há essa dificuldade de perceber se recebe os manuais de forma gratuita apenas nas escolas públicas, as escolas do Estado ou também nos colégios? Não, os colégios também são entregues manuais. De forma gratuita? Sim, de forma gratuita. Portanto, não é um número desejado, é um número que é possível fazer chegar aos alunos, mas temos distribuído para as escolas de modo Portanto, a produção de manuais tem sido feita de forma periódica, portanto, não são todos os anos que o Ministério produz manuais, mas periodicamente produzem uma certa quantidade e distribui às escolas e vai repondo a cada ano letivo em função das necessidades. O que temos a constatar é, de facto, que ainda não atingimos as quantidades necessárias e suficientes para atender o público-alvo. Portanto, isto é algo que o desafio ligado justamente às questões orçamentais. Não temos tido o suficiente para que cada aluno possa ter. E aqui o que as escolas têm feito é, em alguns casos, a recuperação, a reutilização. Aliás, eu queria, de facto, colocar-lhe essa questão. Por esta altura, e tendo em conta todo o contexto do país, as crianças podem não saber, mas os pais sabem, faria sentido o professor educar o aluno a proteger o livro, a cuidar e, quando terminar o ano letivo, até conversar com os encarregados, reunir-se esse material e fazer chegar à escola para que outros estudantes possam utilizá-lo também no ano seguinte? Sim, nós temos recomendado, portanto, as direções da escola nesse sentido. O que há é que, às vezes, não fazem o retorno à escola, mas passam para um irmão. Portanto, sim. Isso também acontece. E normalmente, a distribuição de manuais escolares é feita depois do início, portanto, nas primeiras semanas. Os alunos, porque é só depois das matrículas, das confirmações, é que a escola sabe, efetivamente, em função das vagas, quantos alunos têm e em função dos manuais que a escola receber é que faz depois a distribuição. Portanto, agora, neste momento, sim. Confesso, hoje é o segundo dia de aulas, com certeza há muitas escolas que ainda não distribuíram esses manuais, mas acredito que acontecerá nos próximos dias. Bem, se há esta distribuição gratuita por parte do Estado, do Executivo, dos manuais escolares, António Pacavira, quero perceber por que os colégios obrigam os pais a comprar, obrigar com as devidas aspas, mas sim, se levar esses manuais que se utilizam nas escolas públicas não têm valor nos colégios e os pais são obrigados a pagar
entre 60 e 90 mil kwanzas, dependendo da classe do filho, para ter acesso ao manual de uma outra editora. Qual é a diferença da educação que vem nestes manuais que os colégios obrigam os pais a terem que pagar por eles? Bem, primeiro, não é de verdade que os colégios recebem manuais. O ano passado, nem sei se foram produzidos manuais. Acredito que não. Não foram. Passado, não. Eu estive no Parlamento a discutir isso, a discutir com o ensino público e não houve produção de manuais no ano passado. Este ano já solicitei ontem. Olha, talvez daqui a um mês. Quando um processo começa sem manuais no primeiro mês, já não começa bem. Já não. No primeiro dia de aulas, o aluno tem que ter contato com o manual. É o novo amigo do aluno. Tem que ter esse contato. Infelizmente, não há capacidade para entregar a todos. Não há. Isso aqui nós temos que assumir. As escolas privadas podem até ser inspecionadas. A grande maioria não recebe manuais. Bem, se e por um lado não há, quando os recebemos, é uma quantidade exígua, ok? E podem vir muitos manuais só de um título. Educação musical, tanto escola pública como privada, têm de reserva. Alguns, porque faz-se as quantidades. Depois não tem matemática, não tem português, não tem uma série de disciplinas. Não é possível trabalhar assim. Vocês preferem, por isso, trabalhar com uma outra editora? Não, quem aprova os manuais da editora, e aquilo é um complemento, não é um manual como tal. Não substitui o manual do Estado. O que mas não os existe, colégios doutor, não usam o manual do Estado? Não, deixa-me explicar. Tecnicamente, nós temos o manual escolar, ok? E temos material complementar. Há pouco o doutor Dias Sala referiu-se ao caderno de atividades, que no nosso tempo, enquanto miúdos, nós tivemos na escola, onde exercitávamos. Infelizmente, há mais de 10 anos ou 15 que isso desapareceu. Não há. Nós recuperamos este manual e pedimos a uma editora, porque eles colocaram à disposição e o material foi aprovado pelo INID, não é a ANEP quem aprova é o Ministério da Educação, e nós temos um material complementar. O que nós usamos nas escolas privadas é o material complementar. Mas o material complementar seria o quê? Este material, esse livro de atividades? Ou são os livros? Porque eu refiro-me aos livros mesmo. Na falta do livro, é o que nós não temos, nós temos um resumo do manual, ok? E dentro do mesmo resumo, do mesmo livro, nós temos o caderno de exercícios, ok? E então, isto cria, desculpa só, isto cria uma diferença muito grande em sala de aulas. É verdade, que se nós vamos ter, estaremos aqui a incentivar o que acontece no ensino no primeiro e segundo ciclo. Por que é que os alunos são bons, grande parte deles até o ensino primário e no secundário não? O ensino secundário em Angola, tanto público como a maior parte privado, os pais não adquirem manual. O professor torna-se um indivíduo que vai para a sala de aulas, pega numa folha ou qualquer coisa num texto e dita. Ele não constrói conhecimento, ele passa informação. Isso não é construir conhecimento. Para construir conhecimento, do ponto de vista técnico e didático, tem que ter o manual. Agora, nós não podemos incorrer no mesmo erro que tem a sala, ou que tem o Ministério, ou que tem a escola pública. A expectativa é fazer melhor. E o sistema de educação em Angola... Mas esse melhor custa caro, não é? A educação custa caro. Está barato e estamos mal no público. Não falamos aqui do resultado do teste de acesso. Segundo consta, 85% reprovou, porque os miúdos não têm manual. Mas quem é que lhe deu esse dado? Quem é que lhe deu esse dado? O Ministério não fez nenhuma conferência. Não, mas não podemos especular. Estamos a consumir da imprensa. Não, mas a imprensa e aqui fomos às escolas. Nós também passamos pelos institutos. Os institutos tutelam. Não. Os institutos tutelam os privados. E claro que o privado vai lá e tem que ver o resultado. O resultado foi público, a maior parte dos alunos reprovou. É verdade. Eu ainda acho que o Ministério devia fazer uma conferência sobre estes resultados. Mas está lá, eu fui ver também. Está público, está publicado. Cada um de nós vai lá e consegue perceber. Não são 85%. Não, mas o Ministério ao calar consente. Não é o calar. É o que está por aí, na mídia. É uma coisa que nós temos. Não, mas deixa-me concluir a questão dos manuais. É assim, um dos poucos países no mundo onde só um manual, só tem um pensador. Na verdade, a LED é o único inteligente no país que pensa e faz o livro da primeira classe. Com erros ou não, e nós já vimos que há muitos erros em muitos manuais. Este manual é que é obrigatório. Isto é verdade. Okay? Nós temos no mínimo 2 autores para cada título. Não. Isso não chega às escolas. Nós sabemos que há um manual e aquele manual é tipo para todos. É assim que se faz. Em Angola é assim. Nas outras realidades, incluindo Moçambique, é diferente. Há vários manuais e a escola escolhe.
A escolha da Leda pode ter um manual da primeira classe, eu tenho outro manual da primeira classe. O conteúdo é o mesmo, a abordagem é que é diferente. E aqui vem a diferença com a editora que nós usamos. Mas acontece que às vezes os pais têm normalmente. manuais de outras editoras e os colégios não aceitam. Não, em sala de aulas o professor escolhe o recurso que lhe Então só pode que ser lhe material permite. desta editora que tem convênio com os colégios? Como é que E funciona assim, isso? tem que fazer primeiro uma análise dos resultados. Se o resultado é bom, há que recomendar aquele manual. Se o resultado não for bom, aí substitui o manual. E como é que são definidos os valores, Dr. Pacavira? Olha, Para se pagar essa parte estes comercial eu não posso, manuais? Porque Porque pesam o bolso de um pai. Portanto, tem um filho no colégio, sim, pode ter 3 filhos, pode ter 2 filhos, ter de pagar entre 60 e 90 mil kwanzas para ter os manuais, são 6 ou 7 livros. Não, aí já concorre a taxa de inflação, uma série de fatores. Já. E há uma coisa que, Mas por vocês exemplo, usam esta editora porque é, entre aspas, não, mas há generalizar a várias nível dos colégios. editoras. São Nos várias. colégios há várias editoras. É verdade. Só que grande parte dos colégios usa uma editora, Usam a mesma editora, porque o sim, resultado é bom. O resultado da aprendizagem, não interessa ter um manual com uma capa de ouro e depois os alunos não conteúdo terem ser resultado. pobre, não é? Não interessa. A avaliação última do manual é o resultado do aluno, a qualidade da aprendizagem. Se ele aprende bem, o resultado é bom, nós vamos recomendar. Se não for bom, claro que vamos pedir uma substituição. Portanto, Vamos, sim, relativamente Dr. Biasalo, à questão dos antes de manuais, passarmos para o Simprof, sim, faz favor. nós temos no mercado, portanto, várias editoras que editam manuais escolares, tanto do ensino primário como do ensino secundário. O Estado dá a liberdade ao ensino, às instituições privadas poderem adotar outros materiais, outros recursos didáticos. Portanto, aqui o que o ensino privado usa é um texto de apoio. Este texto de apoio é feito com base do programa oficial e, de igual modo, portanto, aborda os mesmos conteúdos, mas com uma oferta, portanto, diferenciada. Uma abordagem diferenciada. diferenciada. E ali é uma questão de opção. E nós validamos, portanto, esses manuais são oficiais, mas não são os únicos. Portanto, há uma classe, penso que aqui talvez a classe A, se não me engano, que tem a preferência por uma determinada editora, mas não é a única. Portanto, há outras editoras no mercado que oferecem também manuais escolares para o ensino primário e secundário, que são validados pelo Ministério da Educação. E aqui o uso obrigatório, portanto, é uma questão das escolas privadas, gestão da uma questão escola. da gestão, e não é uma imposição legal. E há colégios que utilizam manuais do ensino público, portanto, em função sim. dos... Nós temos, de facto, temos limitações em termos de quantidades, que não atendem à demanda. E dali, de facto, priorizamos o público das escolas públicas e as escolas privadas têm essa alternativa e conseguem, porque os pais também querem alguma coisa diferenciada, conseguem, de facto, pagar aquilo que acham que devem investir para os seus filhos. Mas, de facto, os nossos manuais têm mais de um autor. Aqui E tem qualidade inquestionável também. Bem, nenhuma qualidade é inquestionável. Tem a qualidade diferenciada e penso que aqui, pelo preço, pelo custo de manual, portanto, há uma diferença entre os nossos manuais e aquilo que, portanto, as escolas privadas utilizam. Não, Penso olha, que pronto, estamos a num questão é que o material de apoio, que, portanto, aqui diferenciamos mesmo o manual, que é o que o Estado utiliza, o material de apoio traz uma aglutinação de 2 instrumentos, o caderno de atividade e o manual. Portanto, vai buscando elementos do manual e incorpora também elementos de atividades. E este é por Cria outra isso também dinâmica. cria outra dinâmica, sim. E, na verdade, o aluno tem desde o primeiro dia de aulas, ok? E isso ajuda bastante. Depois, nós podemos avaliar os manuais, faz provas de aferição. Creio que o ano passado a escola pública fez na 3ª classe. Sim, e aí sim. avalia o aluno e avalia os recursos. Sim, sim. Vai avaliar. Se grande parte dos alunos obtém negativa, ok, é porque o manual não está bem concebido. Não Há que rever. necessariamente. Não, muitas vezes. Pode Muitas ser, vezes. porque não, os resultados da avaliação não inferem apenas a qualidade do manual,
Mas pode Não, há diferir transversal, há uma série de, Sim, há uma sim, série de a recursos. qualidade Mas um deles próprio e fundamental professor é o manual. e outros E elementos. a falta do caderno de atividades no ensino público afeta bastante a qualidade. Nós temos, mas em quantidades iguais. Ainda temos caderno de atividades, mas sim, tal como disse, priorizamos o manual e produzimos pouca quantidade de Mas caderno quando de atividades. distribuírem este ano, por favor, estamos com muitos Sim, pedidos sim. na NEPA. Aliás, Entreguem-nos, você sabe nós que avisaremos a TVzinho. mesmo em quantidades iguais, Mas eu temos preciso sempre uma avisar certa bem, mas vocês têm quantidade. recebido, não podem Ah, dizer Vou que nem não mandar um recebido. kit aqui para a TVzinho para dizer, olha, recebemos, distribuímos em X colégios. Ok, Faremos isso. vamos Ademar fazer isso. Ginguma, qual é a visão do Simprof no concernente aos desafios aos novos desafios para este ano letivo que agora inicia? Na verdade, os mesmos desafios. Infelizmente são os mesmos desafios, né? O debate ficou um pouco polarizado entre o Dr. Diassala e o Dr. Pacavira, mas nós somos defensores da escola pública, não é? Porque a educação é um direito fundamental, e é responsabilidade do Estado garantir esse direito para todos e sem exceção. É óbvio que temos os entes privados que disponibilizam esse serviço, mas nós temos, na nossa narrativa, temos dito que o acesso à escola privada deve ser uma questão de opção e não uma questão de necessidade. Nós aqui, até mesmo acesso a determinadas escolas privadas, elas estão por níveis, passou a ser uma necessidade. E por quê? E aí vamos nos desafios, começando a fazer a leitura dos números que nos foram aqui apresentados. Primeiro, em termos de escola, né? Porque o nosso grande desafio todos os anos é a questão do acesso. Sim. Não é? E aqui nós vimos que o Dr. Caetano enrolou-se um pouquinho na resposta que devia dar em relação ao número de crianças, não é? Crianças e jovens que todos os anos não conseguem ter acesso à escola pública. E por quê? Porque o governo não tem este dado. O Ministério da Educação não tem este dado. As administrações não têm este dado. Dado referente ao número de pessoas... Em relação ao número de crianças que todos os anos, portanto... Está fora de sistema. Exatamente. Tenta, mas não consegue. E tenta, não consegue. E por quê? Porque, reparem só, nós no ano passado, o relatório do ano passado do Ministério da Educação dizia que nós tínhamos, entre escolas públicas, público-privadas e privadas, nós tínhamos 12.605 escolas. O dado que nos foi apresentado aqui pelo Dr. Caetano é que nós temos 12.500 escolas, quer dizer que regredimos. No somatório dos últimos 3 anos letivos, portanto, os 2 transados, inclusivamente este, o governo não construiu 1.000 escolas. Foram 644 escolas. No ano letivo 22-23, 300 escolas. No ano letivo 23-24, e lamentavelmente, e o dado foi aqui anunciado neste debate, 80 escolas, não é? Para o ano letivo 24 e 25. Portanto, esses números devem nos preocupar, porque do cálculo que nós fizemos, se nós quisermos resolver, e não só, nós temos o desafio das crianças e jovens que não conseguem ter acesso. Nós vimos a luta que ainda há, não é? As famílias, inclusive, quando chegam na altura das matrículas, é um calvário. Não é? É um sufoco. Dormem à porta das escolas. Dormem à porta das escolas. Há escolas que, inclusive, têm que fazer sorteios. Sorteios, submetem os candidatos a sorteio. Portanto, quem lhe calhar a sorte consegue ter acesso à escola. É verdade, doutor Caetano. Melhor, doutor Paco. Lhe posso dar exemplos. Eu acho que os colegas do Ministério sabem disso. Não, como querem mesmo exemplo, o doutor Pacavira não está, vou dar exemplo de uma escola. Já aconteceu ano passado, em algumas escolas do país, vou dar o exemplo da escola missionária de Caxita. É só um exemplo. Não é? Temos esse desafio, depois temos o outro desafio, e isso por conta mesmo da falta de escolas, das nossas salas que andam abarrotadas de alunos. Aqui mesmo, não muito longe da TV Zimbo, vou dar mesmo esse exemplo, porque a TV Zimbo pode ir lá amanhã constatar isso. Temos a escola 9018, onde foram matriculados 140 alunos por turma. Mesmo que nós tivéssemos o melhor professor do mundo, Para que subsistema? 140 alunos. todos, Para classe. classe, ensino primário, ensino secundário, Quantos alunos? 140 alunos. por turno. Numa sala.
Eu não sei Uma como escola é de que eles ensino estudam. primário ou secundário? Escola do ensino primário e secundário. A informação nos foi mandada pelos professores daquela escola que, inclusivamente, fizeram um memorando. 9.000 e quê? 2018. 2018. Esses professores fizeram um memorando para ajudar a escola, porque realmente nenhum professor, por melhor preparado que esteja, consegue trabalhar nessas condições. Ou seja, é difícil garantirmos qualidade no nosso ensino. Não é difícil, não é este nível. possível. Não é possível. Porque o que é que o professor faz nessas condições? Dá uma palestra. Não é? Porque o professor precisa atender às particularidades de cada aluno em sala de aulas. Qual seria o Em sala número de aula, ideal? Diga. Qual é o número ideal? Olha, o professor devia ter o menor número possível de alunos, não é, à sua frente, portanto, num espaço sala de aulas. Se nós tivéssemos 25, na nossa realidade, se nós tivéssemos os 30, há escolas até no país que têm até 36. Tá, temos que dizer isso também. Temos que dizer isso. Há algumas escolas no país, não só aqui em Luanda, em muitas províncias, que têm até 36 alunos em sala de aulas. Então, já dá, já é razoável, que aliás é o que diz o nosso próprio regime jurídico. Mas repara que nós trabalhamos com o dobro, o triplo ou 5 vezes mais esse número de alunos. 140 alunos. Aliás, e mais, isso não nos pode assustar, porque estamos a nos referir a uma escola aqui do Talatona, na periferia e nas províncias, e nós andamos pelo país, os meus colegas do Michel também o fazem. Nós encontramos alunos porque estudam assim num acampado, assim, tanto. Tem um grupo de alunos num espaço, não é? A divisão, não há como estabelecer, cada divisão é o quadro. É o quadro, um grupo de alunos, não sei quantos, estão da primeira classe, o professor é o mesmo, o outro grupo está do outro lado, tem 2 quadros que até não são muito bons. Deixa-me só terminar, o professor vai fazer essa gestão. É a nossa realidade. Porque desse número de escolas, infelizmente, desse número de escolas, não é? 26% são escolas que funcionam ou ao relento ou em estruturas precárias. Estamos a citar o dado público, o dado do Ministério da Educação. E, portanto, se o número de sala de aula de escola decresce, infelizmente o número, nós vamos agora olhar para o número que nos foi dado a conhecer publicamente, do número total de alunos que foram matriculados, também decresceu. Portanto, o número que nos foi avançado, fora, pelo menos eu ouvi na rádio, na Rádio Nacional, é de 9 milhões. Estima-se 9 milhões e 300. 9 milhões. Repara que quantos tivemos no ano passado? Nós já tivemos 10 milhões. Eu também estou preocupado Exatamente. com esses números. Já tivemos 11 milhões. Já tivemos 12 milhões. 12 milhões. Sim, mas 11 milhões. Ou seja, estamos a regredir. Não? Mas reparem também que é preciso ter um dado a ter em conta. Sim. Nós tivemos esse dado na altura e sabe que o Jinguma é testemunha disso. Nós fizemos a recriação de determinadas instituições, determinadas escolas, digo. O agrupamento foi feito porque o que existia aqui é que 3 ou 4 escolas ou 4 salas estavam tidas como escola, mas nós agrupamos essas e fizemos a recriação dessas instituições. Esta é a redução que nós temos nesse número. Doutor Caetano, a recriação de escolas não reduziu o número de salas de aulas. Reduz sim, reduz. Não reduz. Reduziu o número de escolas, sim. Porque nós tínhamos 18 mil escolas. Estamos a citar os vossos dados. Sim, nós tínhamos 18 mil escolas. Com a redução, passamos a ter metade desse número. Sim. Mas o número de salas de aulas não reduziu. Mas por quê? Deixa-me só ajudar. Deixa-me só ajudar na questão. Deixa-me só dar um dado aqui adquirido. Por que nós reduzimos? Jinguma, nós tínhamos uma sala, por exemplo, o dado que recebíamos é, você está a dizer que escolas precárias e onde quer que estejamos a falar. Se nessa escola eu tenho uma sala, considerada uma sala debaixo do Arlento, ok. Uma sala de aulas. Quando se constrói uma escola, eu busco a sala que está no sítio YH, vou agrupar. Essa escola que tem 4 salas de aula, se tinha 6 ou 7, vou agrupá-la aqui, passa a ser simplesmente uma única escola. Porque nós tivemos aldeias onde havia escolas de uma ou duas salas. Certo. E isso, de facto, levou Não, aí mas não reduziria o número de alunos. Sim, agora eu quero só ajudar. Tá, o rácio nacional, Leda, até há 2, 3 anos atrás era Namibe 37 alunos em sala de aula, Luanda 49, era o rácio que nós tínhamos,
Lunda Norte, 102, ensino primário. Era o recorde, era o maior. Ok? Agora 149 é assustador. Esse rácio, Não, esse rácio coabitou justamente com salas de 30, 40 alunos e com salas de 100, 80 alunos. Portanto, essa é a média, o Pacavia diz. Sim, esse Portanto, é o seu rácio que nós o rácio. discutimos em conselhos Sim. consultivos. Sim, Agora, mas- nós temos também, a preocupação maior é o decréscimo. E certamente a TV Zimbo Decréscimo tem- de quê? Da de qualidade? do de número de alunos, alunos do número de matriculados, alunos. obviamente. Me preocupam porque eu tomo registros, Sim. ok? E analiso estatísticas. Obviamente. Há 2 anos nós viemos aqui a este debate Sim. e anunciámos 12 milhões. 12 milhões. Aliás, na abertura, o discurso, 12 milhões. O ano passado, no Luau, vimos que tínhamos 10 milhões. Eu próprio disse, bem, estamos a chegar à realidade. Porque eu olhava para Luanda, se Luanda tem 2 milhões de alunos, 2.200 mais ou menos, províncias como Benguela, o Ambo, não chegam a 1 milhão, eu dizia, pá, não é possível termos 12. Mas agora assustou-me, o último dado do IS, estima-se de 9 milhões e 300. Nós Pronto, é tivemos, uma de estimativa, facto, pode ser para tivemos cima. tivemos Sim. alguns, Podemos manter os 10. nós tivemos alguma discrepância nos dados estatísticos, mas nos últimos tempos o Ministério tem produzido, publicado o anuário estatístico e, de facto, isto levou à revisão de muitos dados e temos cada vez dados mais fiáveis. De Não, modo aí que- eu tenho dúvida, não, e vou-lhe explicar porquê. Eu explico, ontem eu fui à abertura. Sou excelência senhor governador de Luanda, procedeu a abertura do ano letivo ano em letivo, Luanda. sim, E eu sim. estive no Sim. Cazenga. Espantou-me que nos anos anteriores, a escola pública em Luanda tinha 800 e tal escolas públicas. Com as do PIM, a lógica era aumentar. E isso era para aplaudir. Mas o dado que passou ontem é que temos 553, salvo erro. A Por isso- diferença é muito grande. Mas só Sério, eram- eu fiquei assustado. Eu disse, Mas, "Epá, mas isto aqui, eu não sei. Mas só eram 600 Talvez- e tal até no ano passado. Do dado que está aqui do próprio Gabinete Provincial da Educação, estamos a citar... Ontem foram anunciadas 553. Exatamente. Mas E Mas uma talvez necessidade- aqui é necessário verificarmos, porque nós temos as estatísticas da quantidade de escolas existentes e, pelo que eu acompanhei a partir do discurso da abertura do ano letivo pela Ministra de Estado para a Área Social e tantas outras intervenções, falava-se das escolas disponíveis para este ano letivo. Por quê? Porque algumas escolas não vão, portanto, não estão em funcionamento, não estão disponíveis. Há um processo de Obras, reabilitação de algumas escolas e nestas escolas os alunos foram redistribuídos em algumas escolas Não, mas ainda assim não periféricas. perderíamos o número de alunos. Mas o número tem sido decrescente. Isso preocupa. que Ou as estatísticas não nós estão também, certas, nós, estão nós certas. tivemos, nós tivemos desperdício, isto não só em Angola, mas a nível global houve desperdício de efetivo escolar após a pandemia. Sim, É mas na necessário- proporção de 1 milhão, não. Sim. O que deve, Não, ser, não, admitido, só de 1 o que milhão, deve não. ser admitido, o que deve ser admitido é que, primeiro, e aliás, nós tivemos num debate recentemente, e o próprio Dr. Caetano avançou que a proporção a necessidade de sala de aulas, o governo gosta muito de usar essa linguagem de sala de aulas, para atender a essas demandas todas que nós já nos referimos aqui, é do dobro do que existe atualmente. O próprio Dr. Caetano disse isso. É do Estamos a andar dobro. em contramão. Exatamente. Se o número de alunos reduz, Exatamente. não podemos aumentar o número de escolas. Mas o grande problema qual Mas a é? questão- Nós estamos aqui a procurar o rácio aluno-professor. Se queremos procurar o rácio aluno-professor, a redução do número de alunos por turma é necessário para todos nós, para a melhoria da Não, por qualidade. isso é que eu apresentei o rácio. Eu Pois, disse, um dos porque- desafios é a expansão. É E a expansão é justamente nessa perspectiva de aumentar o número de salas, não só para atender às novas demandas, mas também para reduzir essas turmas pletóricas. Portanto, esta é a necessidade que o sistema tem de aumentar salas de aulas para que realmente... Um minuto. Doutor Sim, sim. Diassala, obrigada. Não, doutor Ginguma, Eu fui o que precisamos menos fazer falou. intervalo. Vamos fazer intervalo. Agora já são Quando regressarmos do intervalo, vamos olhar com maior atenção para esta questão das escolas que estão encerradas, que não vão funcionar neste ano letivo porque vão sofrer obras de reabilitação. Vamos falar sobre isso para saber dos alunos que foram transferidos para outras instituições. Que instituições são essas? Que condições oferecem? Porque existem vídeos que foram feitos e que estão a circular e nós vamos falar sobre isso
quando regressarmos do intervalo. Até já. Reiteramos os votos de boa noite. Debate livre na TV Zimbo. Os novos desafios do ano letivo 2024-2025 é o tema que estamos a abordar esta noite. Convidamos Diassal André, diretor-geral do Instituto Nacional de Avaliação e de Desenvolvimento da Educação. Caetano Domingos, diretor do Instituto Nacional de Formação de Quadros de Educação. António Pacavira, presidente da Associação Nacional do Ensino Privado. E Admar Ginguma, que representa o Simprof. Antes de irmos ao intervalo, falávamos sobre, além dos números, dos dados estatísticos apresentados, gerou aqui algum debate, falámos sobre algumas das escolas que vão estar encerradas e que os seus estudantes, portanto, vão estar encerradas para este ano letivo, porque vão sofrer obras de reabilitação, e que os seus estudantes foram transferidos para outras instituições de ensino. Doutora Diassala, várias instituições no famoso Largo das Escolas, o 1º de Maio, no centro da cidade, vão estar fechadas, encerradas para obras de reabilitação. Que instituições são essas? Pode dizer-nos? Sim, nós temos algumas escolas que já têm mais de 50 anos de existência e degradaram significativamente no casco urbano da cidade. E essas escolas vão entrar em reabilitação, ou algumas já estão em reabilitação. Trata-se da escola em Zingambandi, da Escola do Ensino Especial, da Escola Juventude em Luta, da Escola 1º de Maio, da Escola Comercial e da Escola Angola Quilões. Portanto, estas escolas encontram-se em obra de reabilitação, que em princípio, segundo as estimativas, poderão levar cerca de 12 meses. E para o efeito, os alunos dessas escolas foram redistribuídos em algumas escolas que estão em funcionamento. E neste quadro, portanto, temos as escolas que vão receber, exemplo, no caso de Zingambandi, as escolas, os alunos vão ser encaminhados parcialmente na escola Angola Canini e na escola Canini B e na escola 1º de Maio, portanto algumas salas estarão em funcionamento. Para os alunos da escola Angola Canini, daquelas salas que estarão em obras, serão transferidas para a escola 1159 e da escola Juventude e Luta serão transferidos ou foram transferidos para a escola 1138, bem como da Escola Angola Quilões para a Escola 1508. Portanto, houve aqui uma redistribuição em função das vagas e dos espaços que algumas escolas periféricas e próximas dessas oferecem, porque é necessário reabilitar essas escolas, degradaram-se bastante. Algumas delas já funcionavam com 1/3 ou 2/3 da sua capacidade. E falamos, o Ginguma falava aqui das turmas pletóricas, portanto, isto também visa a desanuviar um bocado a pressão que algumas escolas vão tendo a nível de Luanda e não só, a nível de todo o país. Em relação a este processo de retirada, da transferência, que é o termo correto, dos estudantes destas unidades de ensino que vão ser reabilitadas, nem todos foram transferidos. Porquê? Bem, em princípio, todos os alunos sim foram transferidos. Há algumas escolas, e aqui aproveito porque há um vídeo a circular de uma escola que, segundo a nossa informação, vai albergar alguns alunos vindo, penso, da Escola Angola Quilões, mas essa escola ainda não está em condições, porque o empreiteiro comprometeu-se em entregar a escola até dia 15 de agosto, de modo que as aulas nesta escola vão começar com um atraso relativo de 2 semanas e penso que quando os alunos lá foram fazer aquela gravação, as obras ainda não tinham sido feitas, de modo que
Provavelmente não sei aqui explicar quais são as razões de atraso dessas obras, mas penso que é uma questão que tivemos conhecimento e contatamos o empreiteiro e garantimos que até dia 15 a escola estará em condições. Também para acrescentar que já começaram as obras. Já começaram E as obras. aqui também vimos aquele vídeo em que estado estava, eu dizia, entre os desafios para este ano letivo, não só a nível micro, a nível da escola, é a questão da relação escola-comunidade. Uma comunidade que zela pela sua escola, uma comunidade tal como em nosso tempo a escola era do povo, não é? Portanto, uma comunidade que cuida da sua escola, não poderíamos ter a escola naquelas condições. E isto não é um caso isolado. Portanto, falamos da vandalização, falamos de transformar escolas em retretes, são situações que penso que são desafios que a escola tem, mas são desafios mais da comunidade e isto requer um trabalho coletivo, um trabalho de sensibilização, não só do Ministério da Educação, penso eu, de todos os cidadãos, de todos os compatriotas, de todos aqueles que se identificam justamente com o valor da escola na comunidade. O Dr. Caetano queria intervir há pouco. Não, na verdade era para dizer que a Leda fez uma pergunta se todos não haviam sido transferidos. Sim. Algumas escolas não, vão ser reabilitadas por parte, né? Portanto, um grupo vai permanecer enquanto estão a reabilitar uma parte. É o caso, por exemplo, da escola comercial, que é a única que nós temos nesse caso para o Angola ensino. Canini também. Angola Canini também. O caso do ensino médio E o 1º de maio, penso. Porquê que foi, isto vou querer a opinião de todos os convidados, porquê que agora implementou-se, já havia algum tempo em que jovens com determinada idade não podiam estudar de dia e tinham que estudar à noite, porque era a disponibilidade que existia, mas agora estão alguns jovens adolescentes ou adolescentes jovens estão impossibilitados porque têm 16 anos, têm 17 anos, ou seja, não têm a idade para efetuar. Isto são reclamações que nós recebemos de algumas pessoas nesta situação, de estudantes que, por exemplo, reprovaram e que por isso não foram encaminhados, não permitiram que fosse feita a confirmação da matrícula. Como é que ficam estes estudantes, tendo em conta todos os desafios que nós temos a nível do nosso sistema de ensino, quando, por ter 16, 17 anos, não lhe é permitida a confirmação da matrícula ao ensino médio, por exemplo? Não, eu não sei o que é que se refere quando diz que não foi permitido, não sei em que nível de ensino é. Em que nível de ensino é. Portanto, a nossa lei de bases tem parâmetros definidos para a entrada dos estudantes. Portanto, uns por curso regular e outros maiores de idade por curso noturno. Agora, se o aluno reprovou por escassez de vagas, isso sim, no ano seguinte deve fazer exames externos e para no ano seguinte voltar a entrar para o sistema de ensino. Portanto, é este caso que sai. Mas se não dizer que está impedido de fazer a matrícula porque tem 16, 17 anos, não é verdade. Repare que nós no ensino técnico profissional nós temos até 20 anos de idade, por exemplo, os jovens a estudar no curso regular. Mas estas são as informações que nós recebemos. E como é que está salvaguardada a questão das carteiras, por assim dizer, das condições do ponto de vista material para que estes estudantes tenham acesso da melhor forma possível ao ensino? Portanto, é como estávamos a falar agora dos manuais, o mesmo acontece com a distribuição das carteiras. A distribuição das carteiras está sendo feita na medida do possível, por exiguidade de recursos financeiros não é possível termos carteiras suficientes para todas as escolas, mas à medida em que o Estado vai recebendo, ou seja, o Ministério vai recebendo recursos financeiros, vai distribuindo as carteiras nas escolas que realmente, função da demanda. Não é? Doutora Tomás Jinguma. Professor, não, aqui há alguma coisa aqui que roça a um paradoxo, né? Porque nós temos escolas construídas e não têm exatamente carteira. Eu estava a procurar, não encontrei aqui, a necessidade em termos de carteiras é muito grande também, não é? É muito grande porque infelizmente nós temos escolas, infelizmente a essa altura do campeonato, estamos no ano 2024, nós temos escolas onde os alunos infelizmente ainda têm que levar
a cadeira de casa. Sentar-se num bloco ou aos amontoados, né? Inclusive a professora tem dificuldades portanto, a professora deve se movimentar, né? Ao longo da sala. Tem dificuldades de andar porque os alunos estão ali amontoados. Portanto, é a nossa realidade, infelizmente. E eu quero fazer um remate em relação a isso, a dizer que o que deve ser reconhecido aqui é que, bom, eu penso que os colegas do Ministério estão até a dizer isso, mas não de forma muito clara, porque eu até entendo a limitação deles. Portanto, o que deve ser dito aqui é que há pouco investimento na educação, ou seja, o dinheiro que é alocado para a educação ainda é muito pouco para as demandas da própria educação. Porque às vezes as pessoas... Eu disse isso na primeira abordagem, a nível macro é um desafio. Sim, não disse, porque nós só podemos ter boas escolas equipadas, com carteiras, com oficinas, com laboratórios, se houver exatamente dinheiro. Infelizmente, os próprios colegas do Ministério têm planos, enfim, há bons planos, o Ministério tem bons técnicos, mas não tem dinheiro. Hoje ainda estive num debate, num outro espaço com o técnico do Ministério, que remeteu exatamente a isso. Portanto, nós temos planos muito bem concebidos, mas infelizmente temos a limitação financeira. Portanto, quem de direito, não são, obviamente, os colegas do Ministério da Educação, porque o Ministério da Educação concebe, tem essa competência, concebe e materializa, mas a questão financeira não depende do Ministério da Educação. E nós temos um orçamento muito reduzido para a educação, que anda ali à volta dos 6%, acho que a média dos últimos 20 anos é de 5%, não é? E que, até segundo o próprio INE, é executado ali pela metade, não é? Então, essa falta de dinheiro faz com que nós não tenhamos o que precisamos ter na nossa escola pública. Por isso é que o governo, infelizmente, não está a construir escolas na velocidade do crescimento da própria população estudantil. Porque vamos lá ver. A Leda fez uma pergunta aqui sobre a questão das carteiras, mas vamos ver a questão organizativa. As escolas não têm dinheiro. Os gestores escolares, estamos a falar da escola pública, muitas vezes têm que levar a mão ao seu bolso, tirar do seu salário para comprar papel, para comprar material higiênico, para comprar tudo. Tem que tirar do seu dinheiro, porque a escola não tem dinheiro. Mas nesse sentido... Não, deixa-me só terminar o raciocínio. Nós estamos a falar da nossa constatação. Sim. E aqui, nós tivemos no Conselho Consultivo, acho que o ano passado, onde até o próprio Ministério se propôs a fazer um plano para orçamentar as escolas do primeiro ciclo. Não, do primeiro ciclo. Nós defendemos, do primeiro ciclo. Nós defendemos naquele fórum que era preciso ver as escolas primárias que até absorvem o maior número de alunos. E esses são o parente pobre. Não têm dinheiro, não recebem nada. Não recebem isso mesmo que eu queria Não recebem dizer. nada. Sim, não recebem nada do orçamento do Estado, não é? Nós achamos que deviam receber alguma coisa também. Deviam receber porque passam por muitas dificuldades. Hoje, nós estamos a falar agora aqui dos desafios do ano letivo, mas se nós formos para as escolas, há províncias onde as aulas não arrancaram ontem. Vamos fazer o seguinte, professor Ginguma, Sim. Vamos conhecer a realidade de Benguela. 40% das escolas na província de Benguela trabalham em condições precárias. No arranque do ano letivo, os pais e encarregados de educação mostraram-se preocupados com esta situação. Neste ano letivo, Benguela vai contar com 930 mil alunos, distribuídos em 12.500 salas de aulas. Benguela tem 972 escolas, entre públicas e privadas. Destas, 40% estão em condições precárias. Existe um pacote de reabilitação de escolas e outro de construção de novas escolas. E assim poderemos tirar aquelas crianças que nesse momento estão a estudar em condições precárias, bem como também essas salas de aulas poderão beneficiar de obras para vermos a questão do teto, que já está também danificado. Apesar de termos ainda um percentual que vai em 40% que ainda são precárias, mas o Executivo local tem estado a fazer tudo. Prova disso é que nós temos uma estrutura que vai abrir este ano letivo, o Instituto Politécnico no município da Catumbela, com mais de 20 salas de aulas, com cursos ligados à área de eletricidade. É uma oportunidade para que os jovens possam se formar nessa área
apesar de termos também algumas escolas que estão a ser reabilitadas, bem como uma previsão de construção de novas salas de aulas. No bairro Equiqui, os pais encarregados de educação apelam para a criação urgente de condições. Aqui não temos mesmo a condição da escola. A primeira coisa, as carteiras não temos, as crianças, logo que eles entram na escola, cada um deles transporta um bloco lá fora e que eles costumam sentar dentro das salas. Prejudica muito e a criança assim não assimila bem a matéria. Sentando no bloco, ele não se sente à vontade. Não temos casa de banho, as crianças cagam aí no lixo, ainda lhes prejudica mais. Tem crianças que já estão a fazer a nona em outras escolas, estudaram aqui também, sentaram no bloco. Isso é daquilo que a criança fala, mamãe, não vou mais na escola, porque todos os dias sentar no bloco está me doer, também não vou mais. Essas crianças perdem o ânimo de estudar. Queremos carteira, água e casa de banho. As salas também não estão rebocadas. Os quadros ainda, graças a Deus, é agora que tem os quadros aqui. Antigamente não tinha quadro, o quadro mesmo é chapa. Energia e água potável nas escolas também precisa-se. Também muita dificuldade, os alunos aqui passam mesmo mal, não têm água. E não têm água, fica mesmo muito difícil. A energia, a água, e para ver lá na nossa escola, né? Porque sabemos que sou a única escola aqui nesse bairro. Que tem que ser um governo para apoiar aqui, no Equiqui. O Equiqui é grande, mas não está vendo, a escola não tem essa mesma escola mesmo, não tem escola. A escola é só mesmo esse. Segundo o Inspetor Provincial da Educação, as condições técnicas e materiais nas escolas não impedem a aplicação do rigor que deve caracterizar o processo de ensino e aprendizagem. O facto de visitarmos uma escola precária não implica que nós deixemos de seguir o que a norma diz. É claro que é um contexto que todos nós conhecemos, mas o rigor é o mesmo. A falta de qualidade das escolas não vai implicar necessariamente a falta de qualidade no ensino do processo educativo? Não. Quer dizer, existem dinâmicas permanentes e regulares. Eu acho que nada impede de que esta regularidade seja realizada de acordo ao que é proposto superiormente. 40% das 912 escolas que a província de Benguela possui estão em condições precárias. Esta é a realidade de algumas escolas na província de Benguela. Sabemos que é uma realidade transversal a nível de outras províncias da nossa Angola. O certo é que o ano letivo 2024-2025 arrancou ontem. As nossas crianças regressaram às aulas, motivadas, esperamos, obviamente. Estão também motivados os professores, professor Ginguma, para mais este desafio de um ano letivo? Estão sim, estão de alguma forma, né? De alguma forma, mas nós não temos outra saída, né? Porque nós temos uma paixão, temos a paixão primeiro pela nossa profissão, depois temos o amor pelas nossas crianças, pelos nossos jovens. Portanto, mesmo com esse mar de dificuldades... O desafio das questões do caderno reivindicativo, porque nós, encarregados de educação, entramos para o novo ano letivo já com algumas preocupações também em relação a isso. Tivemos muitas paragens no ano letivo que terminou e ficamos preocupados com aquilo que é passado às nossas crianças, sabendo que existe um programa e que se existem paralisações, este programa não é cumprido na íntegra. Pois, mas deixa-me que lhe diga que antes que responda essa questão, sim. Nós temos questões organizativas das próprias escolas que não são tidas em conta. Tem a ver até mesmo com dificuldade. E é um outro desafio, o da gestão escolar, porque nós temos gestores que, não sei se diria gestores, não, pessoas que são colocadas a dirigir as nossas escolas que não têm preparação para o efeito. Basta ver que as aulas começaram ontem, mas aos solavancos. Nós, em muitas escolas desse país, não há aulas até hoje. Não é? Não tivemos aulas até porque algumas escolas só... Agora mesmo... Já vou responder a questão do caderno, porque é uma praia onde nós nadamos muito bem. Já lhe respondo, mas é importante ressaltar isso, não é? Que há escolas que só ontem, né? Ontem, hoje é que estão a organizar a escola, que estão a limpar a escola, esperaram os alunos chegar para portanto, proceder à limpeza da escola, organizar a escola, portanto. E depois é algo já recorrente. E criou a cultura de que na escola pública não há aulas na primeira semana, não é? São poucas escolas, até temos dito,
Na escola privada, a exceção é não haver aula, a exceção é haver escolas que não têm aulas na primeira semana. Na escola pública, a exceção é haver aulas na primeira semana. Portanto, isso deve ser corrigido, mas nós temos escolas onde os gestores desempenham realmente o seu papel e na primeira semana há exatamente aulas. Dar um exemplo, o ITEL, por exemplo, não é? Só para dar esse exemplo, tem aulas efetivas, não é? Tem aulas. Portanto, e por que é que nós estamos a chamar essa atenção, essa questão e eu acho que entre os constrangimentos que nós temos, essa questão da gestão tem sido mencionada. Aliás, já foi até mencionada, mesmo até quando se fez o relatório da própria avaliação, o relatório da avaliação da reforma educativa. Porque, infelizmente, ao nível local, e obviamente não é o Ministério que nomeia os diretores, ao nível local, infelizmente, tendem-se a colocar pessoas não muito preparadas para dirigir nossas escolas, sobretudo as escolas primárias que precisam de uma atenção particular. Em relação ao caderno reivindicativo, portanto, temos que tranquilizar os nossos alunos, tranquilizar os pais encarregados de educação, que nós, enquanto sindicato, não somos pela greve, nós não somos a favor da greve, porque nós temos consciência dos constrangimentos que isso provoca. Aliás, nós já temos, por exemplo, esse primeiro trimestre, que tem 16 semanas letivas, não é? 16, já estamos a perder uma, só ficamos com 15, depois vamos ter um prolongado, acho daqui a pouco, e portanto, com os feriados nós perde-se muita coisa. Com as paralisações, na verdade, perde-se muito mais ainda. Mas aqui nós temos que chamar a atenção aos nossos colegas do Ministério da Educação, porque os nossos colegas do Ministério da Educação têm compromissos que assumiram com os professores representados pelo Simprof e não cumprem. Portanto, os compromissos foram rubricados em dezembro de 2022 e em janeiro de 2023. E já lá vão quase 2 anos e esses compromissos não são cumpridos. Portanto, quando tu não cumpres aquilo com que te comprometes com o parceiro, tu estás a incorrer numa violação. E o parceiro remete-se, portanto, a recorrer à lei. Portanto, muitas das paralisações que nós temos, porque às vezes se pensa que nós é que temos vontade de paralisar as aulas. Nós, às vezes, recorremos a essas paralisações porque os compromissos são assumidos e não são cumpridos. Só mais 2 notas. Por exemplo, nós temos professores que já melhoraram o seu perfil acadêmico, portanto, ao nível da licenciatura, mestrado, doutoramento, mas que são remunerados atualmente como técnicos médios, são remunerados como professores auxiliares. E há um compromisso assumido pelo governo de proceder-se a concursos públicos com base nas vagas que são deixadas no setor por aqueles professores que infelizmente partem por outra dimensão da vida, aqueles que são demitidos, aqueles que vão para a reforma, utilizar essas vagas para concursos públicos para resolver o problema desses professores. Mas o que é que o Ministério da Educação fez? Quando percebeu que não havia dotação orçamental para contratar novos professores, recorreu a essas vagas sem dizer ao parceiro que, olha, parceiro, nós temos dificuldades, vamos usar essas vagas, não vamos cumprir essa parte, vamos usar essas vagas. Portanto, o Ministério depois disse que não. Portanto, as vagas estão ali e o Ministério tem a prerrogativa de usá-las como quiser. E já para terminar, o Ministério contratou 8.650 professores no ano letivo passado, portanto, que também é um paliativo, não é? Porque nós temos uma necessidade de 78 mil, 80 mil professores. 68. Repara aqui, e aqui o Ministério anda mal na questão dos números. Porque este relatório que está aqui, que é dos gabinetes provinciais de educação, fala em 76 mil. E nós estivemos lá todos. Os 4 que estamos aqui, estivemos lá quando esse relatório foi apresentado. Portanto, estivemos lá, claro. Se este relatório do ano que se refere que vai de julho de 2022 a maio de 2023, fala em 76 mil professores. E nesse intervalo só foram contratados 8 mil professores, não é? E, embora o Ministério até tenha dito que a necessidade nem é essa, é de mais de 80 mil, não podemos vir agora a retomar o dado de 2019, quando o Ministério dizia que a necessidade de professores é de 68 mil professores. Seja lá como for, o Ministério agora fez um concurso público para contratar 2.500
2.500 auxiliares de limpeza, entre auxiliares de limpeza e operários qualificados. Nós temos professores com categorias do regime geral da função pública no setor e o Ministério da Educação não tem conseguido resolver o problema desses professores. E o Ministério da Educação foi contratar mais operários qualificados. Foi contratar auxiliares de limpeza na proporção de 2 auxiliares de limpeza ou 2 auxiliares de limpeza por município. Portanto, repare, 2 auxiliares de limpeza por município para trabalhar em que escolas? É um número... obviamente. Então, pronto, são muitas questões que estão lá no caderno reivindicativo, que nós remetemos inclusivamente hoje uma resolução sobre os aspectos do caderno reivindicativo, que os nossos colegas devem, portanto, ver como é que vão resolver isso. Aliás, tivemos uma reunião há coisa de 2 meses, onde chamamos atenção a isso. Porque depois, se não se cumpre, 2 anos depois, vamos incorrer nessas paralisações e as pessoas pensam que o Simprof é o culpado, quando o culpado está do outro lado. António Pacavira, os senhores querem pronunciar-se, doutora? Na verdade, aqui é para dizer que há questões que estão a ser resolvidas do caderno reivindicativo. A verdade é que as centrais sindicais tiveram negociações com o governo. Sim. E um ou outro aspecto da nossa área é este, por exemplo, está a se referir o colega Ginguma, e nós temos dado resposta na medida do possível. Portanto, o número que nós recebemos das vagas possíveis e com o número de escolas construídas a nível do país, o que nós fizemos exatamente foi tentar utilizar as 8.000 vagas que existiam, que tínhamos como possibilidade para poder realizar um concurso de... As centrais sindicais discutiram questões gerais com o governo. Sim, são os macros. Está lá no acordo que as questões setoriais devem continuar a ser discutidas com os respectivos departamentos. Ministro, está lá no acordo. Não, eu sei. O que eu me estou a referir é exatamente dizer que as questões macro foram resolvidas e nós, à medida do possível, vamos dando resposta daquelas questões que foram resolvidas, foram apenas acordadas. Pronto, então se foram acordadas, mas pelo menos mas houve houve uma resolução. Aguarda-se agora pela... Sim, aguarda-se exatamente pela... Não. Eu quero, António Pacavira, olhar para... Portanto, começou o ano letivo, existem e foram passadas muitas informações sobre cursos não certificados, instituições que funcionam à margem da lei. Como é que está isso em relação à ANIP dentro das instituições que estão filiadas a vocês? Até para poder dar tranquilidade aos encarregados de educação. Bem, só fazem parte da ANEP instituições legalizadas, licenciadas pelo Ministério. A ANEP não tem poder coercivo, a ANEP não inspeciona e a ANEP não licencia. E nem pode fazê-lo, claro, né? Porque nós somos tutelados pelo Ministério. Esperamos que o Ministério produza um bocadinho mais. Quando falo produzir, é legalizar muito mais instituições. Nós já tivemos anos, agora acho que é o ano passado, em que foi legalizada uma instituição de saúde. Apenas uma só. E então, inspecionaram muito, sim. Deixaram recomendações, sim. Estava-se a fazer uma confusão e em tempos nós reunimos com a Inspetora Nacional e chamamos a atenção. Alertámos-la para o seguinte, eles estavam a exigir muito sobre um decreto que é o 207, que já foi revogado. Nós hoje somos regulamentados ou legislados pelo 37/23. Este decreto não pode ter efeitos retroativos, ok? Porque o Ministério já licenciou a escola. O que é que sucede com o Ministério? A inspeção vai e diz, olha, parte aqui, faz ali, faz de acordo ao 37. E nós chamamos a atenção à senhora, dizendo-lhe, olha, atenção, isto não funciona assim, porque essa lei não tem efeitos retroativos. A escola foi licenciada à luz do 207 ou do 43/02, ela deve continuar. Podemos sim recomendar que ela vai se adequando na medida do possível, mas isso tem vindo a condicionar a renovação do alvará de licenças e tem vindo a condicionar, sim, sobretudo a renovação. Agora, as escolas novas, sim, devem estar à luz do decreto que é 37/23. Mas existe algum meio para que os encarregados de educação tenham certeza de que, ao colocarem o seu filho nesta instituição de ensino privado, não terão problemas com algumas irregularidades que eventualmente esta instituição esteja a incorrer? Ou, se for melhor, como é que os encarregados de educação podem ter certeza de que esta instituição está afiliada à ANEP? Bem, as instituições devem publicar a licença.
Isso tem que ser público, tem que estar na secretaria, na vitrine. O encarregado pode solicitar. O encarregado deve solicitar, mas ao entrar como instituição, ela encontra. Ele tem que ter acesso. Tem que ter acesso. Se não tiver, é que está a falta, com todo respeito aos encarregados, muitos deles, falta alguma literacia jurídica. Sim. E então eles vão para a escola e não questionam, não visitam. Então a escola está lá, está aberta, ele pressupõe, está aberta é porque o Estado permitiu. E eu estive cá a semana passada e volto a dizer, o primeiro poder no município é o Gabinete Municipal de Educação. Se o gabinete sabe da existência dessas escolas, deve atuar de imediato. Nós temos escolas ilegais com mais de 15 anos. Sério, a funcionar. Escolas ilegais com 10 anos a funcionarem. Será que o poder local não sabe? Sabe. Ainda ontem um diretor municipal de educação disse-me, lá do ato de abertura, que aconteceram 3 reuniões recentemente. Municípios, secretários da Educação, mas a ANEP não faz parte desse grupo, não é chamado. Aí já é mau. Ok? Nós podíamos até ajudar. Infelizmente não somos chamados. Mas quem tem o poder coercivo para poder encerrar escolas é o Estado. No caso, Governo Provincial, ok? Ministério da Educação, devem atuar. Mas nós temos uma outra solução. Solicitar dessas escolas a questão da conformidade tributária. Se funciona, recebe receitas, cumpre, tem contrato de trabalho, ok? Tem que pagar impostos. Se não pagar impostos, é um caminho para o Estado poder apertar, entre aspas, com essas escolas. E hoje existe na AGT uma certidão ou declaração de conformidade tributária. Então solicitem isso. Como não chamaram, estou aqui a dar contributo público. Ok? Para quando reunirem, levarem esse contributo. Obrigada, António Pacavira. Nós vamos fazer o último intervalo. Senhores, quando regressarmos ainda, vamos olhar para a questão das propinas nos colégios, que foram aumentadas. Sabemos que há uma prerrogativa legal, o António Pacavira vai falar sobre isso. O certo é que pesa muito mais para o bolso do encarregado de educação. Vamos fazer o intervalo, é o último, e depois voltamos para as conclusões no tema que estamos a abordar esta noite, os novos desafios do ano letivo 2024-2025. Entramos para os últimos minutos deste debate livre à terça-feira. Os novos desafios do ano letivo 2024-2025 é o tema em abordagem, e um dos desafios para aqueles pais que têm os filhos ou os encarregados de educação que têm os seus educandos no ensino privado é a subida das propinas. António Pacavira, os encarregados foram avisados assim que foram confirmar a matrícula. O que é que nos pode dizer sobre isso? Bem, todos nós vivemos cá, conhecemos a realidade macroeconômica e era previsível que houvesse um aumento. Aliás, o decreto até de 2023, de 1 de setembro de 2023, o decreto 187, que estatui, no seu número 3, que a propina para cada ano letivo, e aqui será daqui para frente, se o Estado não revogar, não precisamos de autorização, ela é feita de forma automática, por via da taxa de inflação do mês referente ao mês de maio. Período homólogo ao mês de maio. E para este ano, infelizmente, esteve a 30,16. Grande parte das instituições, aí foi preocupação nossa da ANEP, claro, chegou aí entre que subiu, ajustou, no caso, isso é um ajuste, entre 15% a 18%, 20%. Uma ou outra chegou a 28%, mas a média situa-se na ordem dos 18%. Ok? Mas isso, se continuarmos conforme estamos, daqui a 2 meses este valor fica residual. Ok? E então nós apelamos as pessoas para compreenderem que a escola tem custos muito altos. Okay? Para manter os níveis de professores que nós temos, para manter o nível de funcionamento da infraestrutura, para manter transportes escolares, para manter alimentação para as escolas que têm alimentação, para manter a qualidade dos recursos materiais, é necessário manter um nível de investimento. Isso não vai gerar riqueza para ninguém, todos nós sabemos disso. Se a macroeconomia está mal, afeta as famílias todas. E a ANEP vem em defesa das famílias, tal como fez com o IVA.
Ok, o código do IVA define que sobre as propinas teríamos que incluir 14%. Na altura nós recorremos à sensibilidade do Sr. Presidente da República, tivemos também no Parlamento e felizmente os 14% foram retirados. Ok? Mas mantém IVA sobre alimentação, sobre uniforme escolar e sobre transporte escolar. Aí o Estado pode vir, aqui eu apelo ao Estado a rever essa questão para desafogar um bocadinho as famílias, a partir da compra do próprio uniforme escolar. Se abdicarmos do IVA, naturalmente, claro, o IVA aqui está para os grandes contribuintes, não para os colégios são pequenos contribuintes, é a partir dos grandes contribuintes, mas ainda assim abrange ou atinge muitas famílias. Mas nós temos que trazer as soluções, e a solução que a ANEP traz para tentar mitigar a questão das propinas, para criar um alívio às famílias, ela é pública. Okay? Nós propusemos ao Sr. Presidente da República, no encontro no Palácio, no ano passado, apelamos, na verdade, à redução do imposto industrial e de alguns impostos mais, mas principalmente o imposto industrial, que o setor da educação, e aqui eu solidarizo também com o setor da saúde, nomeadamente as clínicas, e ambos são sociais e de grande necessidade para a população, custam a cada investidor 25%, ok? Sobre o lucro, no caso. Para o setor da indústria, pescas e agricultura, custa apenas 10%. E nós, e aqui eu faço parte também do GTE, do Grupo Técnico Empresarial, sei que o Grupo Técnico Empresarial tem estado a trabalhar junto ao Governo no sentido de reduzir também para 10% saúde e educação. Se isto acontecer, nós vamos conseguir estabilizar a questão das propinas. Ok? Ao invés de 15%, 20%, se calhar iremos para menos de 2 dígitos. Ficamos com menos de 10%. Ok? Aí vamos conseguir equilibrar. Mas é preciso que o Estado faça esse sacrifício e diga assim, bem, ANEP, nós reduzimos aqui. Por favor, olhem para a população. E nós somos patriotas, somos sensíveis, nós também pagamos. Também temos filhos a estudar, ok? E aí vai criar um alívio, na verdade. É preciso haver um alívio fiscal sobre o ensino privado para poder criar um alívio também à propina. Então, nós estamos a trazer uma solução. Obrigada por esse esclarecimento. Ok, obrigado. Que às vezes ficávamos com uma ideia errada, mas compreendemos que são os impostos que vocês têm de pagar também, que são elevados e que isso funciona em cadeia. Antes do fim, vamos ouvir os representantes do Ministério da Educação. Já falamos sobre os desafios, mas a questão que eu colocava em jeito de conclusão, o que é que podemos, o que é que devemos, o que é que está a ser feito para que continuemos a confiar no nosso sistema de ensino público? Antes eu queria só fazer uma réplica do que disse o colega Pocavira. Sim, sim. Relativamente à questão das instituições ilegais. As visitas inspectivas que foram feitas não é que simplesmente se baseiam no decreto 207/11. O 207/11 é exatamente em função que foi feito no 37/23, de 9 de fevereiro. A única alteração que foi feita é simplesmente relativamente às coimas. Mas é para dizer que algumas instituições dessas receberam licença ou tiveram licenças nas condições que o Pacavira também conhece. Muitas delas sem nenhuma condição para terem a licença, mas pronto, e porque na altura foram feitas daquela forma, receberam as licenças, mas nós estamos a exigir hoje e estamos a trabalhar. Leda, para dar-lhe um exemplo, nós temos das 448 instituições privadas, somente 179 é que têm licença. No ensino técnico profissional. No ensino técnico profissional, sim, estou a dar um exemplo mais ou menos. 448, só 179 com licença. Portanto, para dizer que são 269 ilegais. E isto fundamentalmente, e depois a apetência é tanta para a saúde que é uma coisa fora de série. É uma coisa fora de série. Então hoje estamos a fazer um trabalho inspectivo de 3 departamentos ministeriais, onde está o Ministério da Educação, está o Ministério do Interior e está o Ministério da Saúde, no sentido pelo menos de semaforizarmos um pouco esta questão da apetência sobre
as escolas privadas fundamentais do ensino técnico profissional na área da saúde. Sim, sim. Agora, relativamente ao que nós pretendemos Não, mas doutor Caetano, permita-me, nós estamos do lado do Ministério. Não, eu entendo. Nós não somos a favor de escolas ilegais. Por isso é que eu apelei aqui a questão do poder local, administrações municipais. Ok? Porque eu duvido que haja pessoas com competências e qualificação para administrar nessas escolas de saúde. Ok? 300 e tal escolas de saúde, onde é que vão buscar professores? Exatamente. Propinas de 8.000 kwanzas para fazer saúde, duvida-se bastante da qualidade. Então aí nós estamos juntos, mas temos é que trazer soluções imediatas para não levar as famílias a um certo desencaminho. Não, e aqui também eu vou naquilo que disse o Pacavira. É preciso que as famílias saibam exatamente identificar que escolas é que estão legais e quais estão ilegais. Passamos em N instituições, só para dar um exemplo em Luanda, somente 6 escolas privadas do ensino técnico profissional relativamente ao ramo da saúde estavam autorizadas a fazer inscrições, porque muitas delas foram proibidas de fazer inscrições dos alunos do primeiro ano, até melhorarem as condições, melhorarem aquilo, cumprirem com o trabalho que foi feito pela inspeção. Portanto, é só para dizer que precisamos que os pais e encarregados de educação também tenham esta cultura de saber que realmente se a escola está ou não está ligada. Mas porque os ilegais, e aqui baixam a propina para afetar aqueles que realmente estão em condições, é uma apetência que eles têm e então é como um chamariz, né? para as suas instituições. Tá, mas é preciso clarificarmos o seguinte, para não assustar as famílias. Quem está a trabalhar nessas condições de ilegalidade vai descontinuar. E é o que o Ministério da Educação orientou. Não matricula para a 10ª classe, no entanto, pode funcionar com a 11ª, 12ª, 13ª e vai descontinuar. Não estamos a colocar ninguém de fora do sistema, não. Não, estou a dizer é para a entrada agora, o pai que vai fazer a matrícula. A entrada é que não, fica condicionada. Exatamente. Agora, relativamente à questão de confiabilidade do sistema. Da confiabilidade do sistema. Nós temos vários projetos, Leda, Dentre eles hoje, por exemplo, estamos a terminar agora a fase de formação, e talvez o meu colega depois vai falar melhor do que eu sobre esse sentido, é a formação, por exemplo, do ensino primário, no 3º ciclo do ensino primário. Estamos a fazer uma formação relativamente à implementação do novo modelo da docência na 5ª e 6ª classe. Portanto, é uma tendência que pensamos nós que é aí onde está o grande problema, que ao terminar o 3º ciclo, o aluno deve saber ler e escrever, e temos muitos problemas relativamente a isso, e hoje estamos a fazer isso precisamente para poder colmatar isso. Onde estamos a falar da monodocência coadjuvada, portanto, o Estado está na lei de base 32/20. Outro problema não menos importante também, temos tido muitas desistências, estamos a falar do projeto, por exemplo, PAT 2, que é o empoderamento das raparigas. É um projeto que, nessa altura, pelo menos, temos mais de 22.000 crianças, na fase experimental, 22.000 crianças já receberam bolsa de estudo nos municípios do município da província do Bengo, né? Dandi e Bula, né? 25.000 kwanzas. 25.000 kwanzas de cada criança, no caso. E Luanda, município de Viana e Colibengo. Portanto, na fase experimental. E vai se expandir. Já neste ano, vamos abranger mais 18 municípios. Para reduzir a desistência. Para reduzir a desistência das meninas sobre a frequentação da escola. Temos um projeto não menos ambicioso, é o PAFAR, que é o Projeto de Ação de Formação Agrária Rural. Portanto, estamos a falar, e foi aprovado recentemente um despacho presidencial, 187/24, que já abre o concurso para reabilitar 10 institutos técnicos agrários. Ok, portanto, obrigada, doutor Caetano Domingos. Doutor Diassala André, em jeito de conclusão, o que é que nos pode ser dito, reforçando, obviamente, eu diria que o sistema de educação e ensino público é confiável, apesar de todas essas questões aqui abordadas, todas as, enfim, as situações aqui apresentadas. Nós continuamos a trabalhar no plano da melhoria das aprendizagens para que, de facto, possamos melhorar a qualidade das aprendizagens, essencialmente no ensino primário. E para este ano letivo, nós vamos começar a implementar também uma das questões levantadas nos últimos anos pelos nossos parceiros do sindicato, a questão da docência na 5ª e 6ª classe. Apresentamos um novo modelo que vai começar a ser implementado a partir deste ano, do presente ano letivo, onde o ensino, o 3º ciclo do ensino primário, isto é, a 5ª e 6ª classe, passarão. Nós vamos começar com um plano experimental,
este ano letivo com a 5ª classe, mas brevemente passarão a ter, portanto, a monodocência coadjuvada. Vamos ter um professor titular e 2 professores coadjuvantes. E apresentamos, neste aspecto, um novo modelo da docência, um novo plano de estudo, que essencialmente apresenta uma nova abordagem curricular, a uma redução de número de disciplinas. Atualmente, a 5ª e a 6ª classes têm 9 disciplinas. Nós aqui estruturamos um plano de estudo na perspectiva de áreas de conhecimento e componentes curriculares. As componentes curriculares correspondem àquilo que tradicionalmente chamamos de disciplinas, baixam de 6 para 9. A formação de 9 para 6. De 9 para 6. De 9 para 6. E, paralelamente, também a confiabilidade do sistema. Nós temos vindo, nos últimos 3 anos, a implementar a avaliação externa na modalidade da avaliação nacional, que consiste em aferir as competências de leitura e de numeracia no ensino primário. Paralelamente a isto, também estamos a implementar a nível gradualmente os exames nacionais. São 2 modalidades de avaliação externa que dão também a confiabilidade, porque permite a comparabilidade do nosso sistema de ensino com outros sistemas. E dão-nos também, em termos de resultados decorrentes dessas avaliações, nós podemos sim, na sua análise e interpretação, encontrarmos subsídios para a melhoria do próprio currículo. Dizia o doutor Pacavira a questão de ver a qualidade do programa, do manual, da competência docente e todos os outros insumos que fazem parte do processo de ensino-aprendizagem. Obrigada, doutor Diassala. Há um caminho. André. Vamos ouvir o Simprof, também em jeito de conclusão, 1 minuto e meio, por favor. Professor Ginguma. As minhas últimas notas para esse debate vão para a necessidade do próprio governo, não é, representado aqui pelo Ministério da Educação, valorizar mais o professor, porque nós temos estado a ter muitos colegas que abandonam exatamente a nossa profissão, porque infelizmente a nossa profissão ainda é pouco valorizada. Repare que estamos a referir, sobretudo, estamos a nos referir ao binômio condições de trabalho, condições remuneratórias. Do ponto de vista remuneratório, portanto, há alguns meses o governo aumentou a disparidade salarial entre os professores, não é? Tutelados pelo Ministério da Educação e aqueles que atuam no subsistema do ensino superior, fazendo com que a diferença salarial seja de 60%. Portanto, os salários, o intervalo salarial para os professores tutelados pelo Ministério da Educação anda aí entre os 150 mil kwanzas, entre os 150 e os 400 mil kwanzas, enquanto que os outros professores, com as mesmas habilitações que nós, embora estejam no outro subsistema, estão agora entre os 600 mil e 1.200.000 kwanzas. Portanto, não há necessidade para essa disparidade. E se nós não atendermos essa necessidade de valorizar cada vez mais o professor, quer do ponto de vista remuneratório, quer do ponto de vista das suas condições, nós vamos continuar a ter muita fuga de quadros no setor. Aliás, já há um fenômeno já no mundo das pessoas até não irem para as escolas de formação de professores. Nós ainda temos aqui uma demanda de pessoas a procurar as escolas de formação de professores, porque nós temos pouca oferta em termos de emprego e o setor da educação é aquele que ou seja, as pessoas não vão por paixão. Não vão por paixão. Para conseguir um emprego. Vão para conseguir o primeiro emprego. E quando conseguem uma outra oportunidade, deixam. Portanto, obrigada. Uma última nota, nós temos colegas a trabalhar... Eu disse 1 minuto e meio. Não, já para terminar. Temos colegas a trabalhar em zonas recônditas. Temos subsídios que estão agora a ser atribuídos a esses professores, mas há quem ainda não recebeu o seu subsídio. E há aqueles que se encontram também nos municípios do tipo A e B, nas mesmas condições, e oxalá que no quadro desse acordo com o governo, com as 3 centrais sindicais, portanto, venham a beneficiar no mais curto espaço de tempo. Muito obrigada, professora Admar Ginguma, do Simprof. António Pacavira, vamos fechar consigo 1 minuto e meio também, em jeito de conclusão, o que é que pode ser dito? A Leda, quando questionou os colegas do Ministério, falava da questão da credibilidade. Nós sempre dissemos que a educação faz-se com confiança e credibilidade. São 2 palavras-chave. Quer no setor, só falar do sistema, no caso, não é? Nós precisamos de continuar a construir a credibilidade. Mas, obviamente, se começarmos com falhas,
não tem manual, não tem carteira, tudo será na medida do possível, aí não vamos construir essas duas palavras. A nível do setor privado, nós este ano vamos iniciar um projeto novo, muito bom para a questão da gestão escolar, e nós vamos definir um método de trabalho. As grandes organizações do mundo trabalham com métodos. Um dos mais conhecidos é o 5W2H. E nós percebemos que as escolas não têm método de trabalho. Tem problemas de organização e métodos. A nível de gestão, nós falamos da análise SWOT, falamos de uma série de elementos dispersos. A NEP montou um curso com alguns especialistas para poder qualificar diretores. Ou seja, qualquer um não será mais diretor de escola privada. Tem que ser um indivíduo qualificado. Teremos diretores de classe de nível A, aqui não independe do colégio, se o colégio é da classe A, B ou C, mas se o diretor fizer esse investimento, ele certamente vai poder formar-se, atingindo um número mínimo de horas, depois já de receber um certificado internacional. Porque a NEPOS também trabalha com a CAEP, que é a Confederação das Associações de Ensino Particular na CPLP. E então nós queremos elevar o nível e qualificar gestores. Muito obrigada, António Pacavira. Estamos a 1 minuto das 23 horas. Precisamos terminar o programa. E para os estudantes que nos estão a acompanhar, as aulas já foram retomadas. Um bom ano letivo para todos. Aos professores, há uma música da Sônia António que diz: professor, você é meu mestre, por toda a vida te abraçarei. Obrigada. Aqui os professores representados pelo Simprof. Aos nossos convidados que representaram quer o Ministério da Educação, quer o ensino privado no país, doutoras Diassala André, diretor-geral do Instituto Nacional de Avaliação e de Desenvolvimento da Educação, Caetano Domingos, diretor do Instituto Nacional de Formação de Quadros de Educação, António Pacavira, presidente da Associação Nacional do Ensino Privado, e Ademar Ginguma, pelo Simprof, o professor Ademar Ginguma. Obrigada, senhores, por estarem connosco nesta edição de Debate Livre. Senhor telespectador, agradecemos a preferência e fidelidade. Boa noite, bom descanso.